tempo de recomeçar. E é justamente isso que a gente está vivendo agora, né? Um tempo de recomeço, de retorno das atividades, retorno do nosso tempo aqui de adoração juntos, presencialmente. E é um tempo também de nós recomeçarmos nosso relacionamento com Deus, de nós aprimorarmos nossa comunhão com o Pai. É tempo de buscarmos novamente o caminho da casa do Senhor, retornarmos para os braços do Pai, de termos mais vida com Ele, comunhão com Ele, experiências com Ele, de conhecê-lo, de adorá-lo com toda a nossa força e nosso coração. Nesse tempo de pandemia, meus irmãos, de Covid-19, nós temos enfrentado grandes desafios. Temos tido, já se passaram 90 dias desde que essa quarentena começou. De lá até aqui, corações estão angustiados, aflitos, e nós reconhecemos isso e sabemos que as pressões que os irmãos estão sofrendo, que a pressão que se abateu sobre o nosso país e sobre o mundo inteiro, são dramáticas por demais. Então, dentro desse tema, tempo de recomeçar, eu queria então colocar o primeiro slide aí da nossa mensagem, dizer então que o tema da nossa reflexão hoje é: saia do abatimento e recomece. Eu quero então colocar aqui o primeiro slide, tempo de recomeçar. Eu quero convidar você para acompanhar essa série de mensagens e que Deus fale muito ao meu e ao seu coração, que você e eu possamos reservar mesmo em nosso coração uma devoção especial e adorarmos a Deus com toda a nossa intensidade nesse recomeço de atividades aqui no nosso templo. Eu quero então hoje pensar com esse tema: saia do abatimento e recomece. Sabemos, irmãos, que as doenças emocionais nesse tempo de quarentena, de isolamento, têm se multiplicado. Pessoas têm ficado doentes emocionalmente. Pessoas têm desenvolvido um certo pânico e até a síndrome do pânico e um pavor de tantas notícias horrendas que são veiculadas, com as notícias que chegam abalando o nosso emocional. Pessoas estão ficando aflitas e mergulhados num ritmo de limpeza da casa de forma excessiva. Somado a isso, a economia sendo achatada cada vez mais, pessoas perdendo seus empregos, notícias de familiares nossos que estão perdendo a luta contra a Covid-19 e tantas outras coisas, tem trago uma série de dificuldades a cada um de nós e tem trazido ansiedade, sofrimento, abatimento. Por isso hoje eu quero pensar com você dentro desse tema: saia do abatimento e recomece. Saia dessa prostração, saia debaixo de toda essa pressão e recomece a sua vida, o seu relacionamento com Deus, recomece uma caminhada de comunhão com o Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia então, nos textos de Salmo 42, e nós vamos ler esse salmo que é tão conhecido, mas que fala tantas coisas para nós e tantas mensagens abençoadoras há nele, que eu queria então meditar com você. Salmo 42, hoje pela manhã lemos o Salmo 23, como falamos, e foi uma bênção estudar o Salmo 23, e agora queremos estudar o Salmo 42, e você pode, uma boa dica também, decorar esse salmo. Se você puder decorar, você será muito abençoado. Vamos ler, a palavra de Deus diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador
e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me o Senhor o meu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Amém? Meus irmãos, nesse texto, esse salmo maravilhoso, alguns o atribuem a Davi, mas em várias versões está registrado aí que foi um cântico dos filhos de Corá. O fato é que o escritor deste salmo, ele está profundamente abatido, profundamente triste. E você percebeu que por duas vezes no mesmo texto, ele faz uma pergunta a si mesmo, a sua alma. Ele diz, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Mas as outras expressões que o salmista usa, dão para nós uma noção do quanto ele estava abatido, entristecido, chorando e as lágrimas se lhe servindo de alimento o dia todo. Ele mostra o quanto que a sua alma está sedenta de Deus, mostra o quanto ele estava se sentindo isolado, distante, como se Deus não existisse ou tivesse se esquecido dele. Talvez seja esse sentimento que você em casa esteja tendo também. Talvez seja o sentimento de muitos que estão nesse tempo de quarentena, presos dentro de casa, abatidos, entristecidos. Se esse é o seu caso, essa mensagem é para você. E hoje é o tempo que nós estamos dizendo para você, e Deus está dizendo, saia do abatimento e recomece. Tempo de recomeçar. Deus tem um novo tempo para nós. É um tempo agora de retomarmos o caminho de volta à presença de Deus. Retomarmos o caminho da comunhão maior com Deus. E eu tenho certeza que Ele vai nos abençoar. Então, irmãos, em primeiro lugar, não se entregue ao abatimento e à depressão. Não se entregue ao abatimento e à depressão. Você pode ver que os salmos de Davi e de tantos outros servos do Senhor eram recheados de palavras de lamento. E sofrer depressão, passar por depressão, não é algo que exclusivo seu ou de qualquer um de nós. É algo que os grandes heróis da fé experimentaram. Passar por depressão, estar deprimido, grandes homens de Deus sentiram o mesmo. Portanto, não se deprecie, não se ache o pior das pessoas por causa disso. Veja o texto aí, o Salmo 42, o verso 2 e 3, diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Talvez algumas pessoas estejam perguntando para você, né? Cadê o seu Deus que não faz essa pandemia passar? Cadê o seu Deus que está deixando você desempregado? Cadê o seu Deus que não está restaurando o seu casamento? O mundo é assim, o diabo é assim, é o acusador. Mas nós encontramos vida em Cristo. Eu quero então continuar aqui, primeiro pensando com você, por que a alma fica abatida? Pode passar aí, por favor? Por que a alma fica abatida? E eu queria então tentar responder aqui algumas coisas para você e para mim. Faça um diagnóstico correto. Veja, no início o salmista diz assim, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Qualquer pessoa que estiver sentindo um mal ou algum problema, a primeira coisa que pensamos é procurar um médico. E ao ir ao médico, narramos o que estamos sentindo e esperamos dele um diagnóstico que seja correto. E com o diagnóstico correto em mãos,
tanto o médico quanto nós mesmos já temos uma noção de que maneira podemos tratar aquela dificuldade, aquele problema. É isso que aqui o salmista está fazendo. Ele está procurando fazer um diagnóstico da sua alma e tentando entender qual é a razão, a causa, a circunstância desse abatimento que ela estava sofrendo, que a sua alma estava sofrendo. E ele então começa a se debruçar e a pensar sobre isso. E eu pensando sobre isso, tentando fazer um diagnóstico de algumas pessoas que eu sei que andam entristecidas, eu diria, meus irmãos, que no caso aqui do salmista, e no caso de muitos de nós, percebe-se uma falta de comunhão com Deus. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei novamente me apresentar a Ele, estarei novamente na sua casa. Veja que o salmista estava impedido de ir à casa do Senhor, ele não estava podendo ter comunhão com Deus e adorá-lo com toda a sua intensidade, e essa falta que Deus estava fazendo na sua vida, estava trazendo profunda tristeza a ele, estava deixando profundamente abatido. Ele diz que a sua alma estava sedenta de Deus, como a corça anseia pela corrente das águas. Ah, meus irmãos, assim tem sido a experiência de muitos irmãos. Muitos têm dito para mim: pastor, eu não vejo a hora de chegar lá na igreja, de estar com os irmãos no templo, né? A igreja somos nós, mas de estar novamente no templo, poder estar com os irmãos, poder adorar juntos, que coisa maravilhosa. Essa sede que você está tendo de recomeçar, de estar de volta à casa do Senhor, essa era a sede também que estava no coração do salmista. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante do Senhor? Essa é a pergunta que eu acho que você está fazendo também. Mas eu queria então, irmãos, que nós focássemos nisso, de voltarmos para Deus, e de mesmo ao estarmos aqui ou em qualquer lugar onde você esteja, nunca se afaste do Senhor. Não deixe a sua alma sedenta de Deus. O salmista também estava com uma sensação de abandono. Você percebe aí no texto que ele estava se sentindo distante de Deus, se sentindo como se estivesse isolado. Uma pessoa que estava chorando dia e noite. Ele diz: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ele estava se sentindo profundamente abatido, estava distante de Deus e estava também sentindo-se abandonado. Às vezes a gente se sente assim, abandonado pelas pessoas, abandonado até mesmo por Deus. Meu querido, não deixe que essas mentiras cheguem ao seu coração e façam um ninho. Alguém já disse que nós não podemos impedir que um pássaro passe sobre a nossa cabeça, ou pouse sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. Isso se referindo aos pensamentos negativos. Eu e você talvez não possamos impedir que um pensamento negativo passe pela nossa mente, mas nós podemos impedir que esse pensamento negativo faça um ninho. Não permita que as mentiras do diabo façam um ninho na sua mente, no seu coração. Não permita que as falácias e as mentiras do pai da mentira, que é Satanás, te afastem de Deus. Ele é o nosso Senhor que prometeu estar conosco todos os dias. E ele diz ainda: um abismo que chama outro abismo. Irmãos, nós vivemos num tempo difícil. E nós, a cada ano, né, na virada do ano, a gente enche o coração de esperança. Isso é bom. E a gente faz muito planos, não há nada de errado quanto a isso. E a gente almeja que o ano que está entrando seja maravilhoso. Quem podia imaginar lá no Réveillon de 31 de dezembro de 2019, que 2020 ia ser desse jeito? Alguém colocou uma postagem no Facebook assim: quando chegar a final de 2020, eu vou dizer: rapaz, que ano foi esse, né? Mas o ano vai ficar marcado na história. É capaz até de algumas crianças nascerem esse ano ser batizadas de Covid. Não duvido, que tem pai maluco que faz batismo de filho com nome exótico, não está no gibi. Mas a verdade é que nós precisamos, irmãos, saber que mesmo que estejamos nesse sentimento como do salmista, de um abismo chamando outro abismo, há um Deus que nos restaura e nos abençoa. A gente precisa também entender dessa pergunta: por que a alma fica abatida?
Fica abatida porque a nossa carne é fraca, ela é limitada. Nós somos frágeis. Jesus mesmo disse para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne pecaminosa que nós temos e a utilizamos e nela habitamos temporariamente, está sujeita a tantas coisas, sujeita a tantas síndromes. Um resfriado muda o nosso humor, um problema sofrido no casamento ou no emprego desestabiliza a nossa vida emocionalmente. São tantas situações que nos afetam e nos atingem, e essa carne fraca, caída, pecaminosa, sente tudo isso, e tudo isso se reflete de uma forma tremenda na nossa vida. Continuando, qual é o estado da alma abatida? É uma alma que está com sede constante. Por que você e eu sentimos sede? Quando estamos muito tempo sem beber água, quando estamos distante daquilo que mata a sede. O que mata a sede? Água. E por que o salmista estava dizendo aqui que estava com uma sede de Deus constante? Porque Deus não estava na sua vida. Ele não estava, pelo menos, sentindo a presença de Deus. Ele talvez não estava buscando a Deus, ou estava impedido de estar na presença de Deus. Seja qual for o seu caso, se você está impedido, se você está com algum problema que te impede de estar na presença de Deus, ou simplesmente se você se afastou do Senhor, a fonte de água viva que pode matar a sua sede está à sua disposição. E não precisa vir aqui ao templo para mergulhar nessa fonte de água viva. Você pode fazer isso hoje mesmo. O estado dessa alma batida era de sede constante, de lágrimas que molhavam o leito desse salmista. Uma pessoa que não conseguia louvar. Veja aí no verso 4 e 5, o que ele está dizendo aqui. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Olha só, o salmista está se lembrando de quando, antes da pandemia, ele podia ir à casa do Senhor, ele podia conduzir a adoração dentro do templo. Não sei se tinha pandemia lá, mas sei que ele também não estava indo à casa do Senhor. E ele agora não consegue nem cantar. Ele diz, a procissão à casa do Senhor, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Ele está conjugando tudo isso no verbo pretérito. Eu costumava ir, eu fazia isso, eu ia à casa do Senhor. Meu irmão, mesmo que você não possa vir ao templo nesse retorno agora inicialmente, mas adore a Deus aí da sua casa. Esse salmista não tinha a bênção que eu e você temos do véu do templo rasgado, a bênção que eu e você temos de podermos invocar o Senhor e ter a presença do seu Espírito Santo em qualquer lugar que a gente for. É lógico que eu sempre digo que nada substitui o momento de adoração aqui no templo, as experiências da adoração coletiva, de ouvirmos um testemunho, de ouvirmos um cântico sendo cantado ao vivo, de ouvir e de sentir a emoção de uma palavra, de uma oração. Nada substitui isso. Mas se você não puder vir, não se entristeça, não se deixe abater. Como estamos falando nessa noite, saia do abatimento e viva e recomece a sua vida. Uma alma abatida não consegue ver o fim do seu sofrimento e oscila em suas emoções. Aqui no Salmo, esse é um dos poucos salmos em que o salmista finaliza sem uma certeza de uma vitória. Nesse salmo você verá que ele finaliza com uma esperança. Ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. É tão maravilhoso nós vermos salmos em que o salmista começa com um lamento angustioso e finaliza dizendo, mas Deus me ouviu, Ele restaurou, Ele me levantou. Neste salmo é diferente. Ele começa dizendo que está com sede de Deus e ele finaliza dizendo, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, ao finalizar esse salmo, a solução e a angústia não estava totalmente resolvida no seu coração. Assim, irmãos, há momentos da nossa vida em que a cura, a restauração não é instantânea ou não é rápida. Ela leva tempo.
Não porque Deus não possa mudar isso imediatamente, mas por causa da nossa limitação, da nossa fraqueza humana, como eu falei, da nossa carne que é fraca e limitada. E muitas vezes liberamos perdão para alguém, mas a mágoa ainda continua ali, a dor continua ainda latente no coração. Mas Deus pode curar você e te restaurar. Segundo lugar, derrame o seu coração aos pés do Senhor. Veja o texto aqui. E como nós precisamos, irmãos, derramar nossa vida no altar de Deus, de nos aproximarmos de Deus sem protocolos, sem rituais, sem ações protocolares, mas chegarmos a Deus e rasgar o nosso coração. Veja o texto: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Percebe a franqueza no coração do salmista? Ele está derramando a sua vida diante do Senhor, rasgando o seu coração diante do trono do Pai. Ele não tem protocolos para falar com Deus. Por isso, transforme seu lamento em cântico. E é o que acontece com esse salmo. O salmo, ele é um cântico. Esse salmo que nós acabamos de ler, foi um salmista que estava passando por essa experiência de profunda tristeza. Mas o que ele fez com a sua tristeza? Ele escreveu um cântico de adoração. Qual é a melodia? Eu não sei. Nós lemos a letra. Se tiver algum compositor aí entre nós, tá na hora, coloca uma música aí para a gente cantar esse salmo. E a verdade é que nós precisamos fazer assim como o salmista. A dor que nos atinge, transformá-la em algo que glorifique a Deus, em algo que possa exaltar o nome do Senhor. E foi o que ele fez. Então transforme o seu lamento em cântico. Também, irmãos, desabafe-se com Deus. Coloque o seu clamor e derrame a sua vida diante de Deus. A minha esposa tem dito que antes a gente dizia assim: coração é terra que ninguém anda. Agora a frase está mudando. Assim, coração é terra que no Facebook anda. E se você quiser saber, vai lá no Facebook para você saber o que a pessoa está sentindo. As pessoas estão fazendo do Facebook, do Instagram, das redes sociais, um muro de lamentações. Tem sido ali um divã para quem quiser ser o analista, poder analisar a pessoa. Porque tudo que ela sente, ela coloca ali. Se ela está com raiva do presidente, com raiva do pastor, com raiva do vizinho, com raiva do marido, da sogra, do sobrinho, do filho, e a pessoa vai colocando tudo ali, ela vai rasgando o coração para o mundo inteiro ver. Não faça isso, irmãos. Apresente o seu lamento, rasgue o seu coração diante de Deus, não nas redes sociais. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. E eu lamento dizer, talvez você esteja ali com o coração sangrando, colocando isso nas redes sociais, e talvez muitos nem se importem. Busque a Deus, coloque o seu clamor diante do Senhor, rasgue o seu coração diante do Senhor, ou diante de alguém que possa verdadeiramente lhe ajudar, alguém que seja um homem ou uma mulher de Deus, alguém que tenha capacidade de poder te encorajar, capacidade de poder te aconselhar. Se for o caso, busque um especialista. Há coisas que um pastor pode fazer e há outras coisas que um psicólogo fará melhor do que eu. Precisar de um psicólogo, vou indicar um monte. Aqui na igreja tem um monte, tem uma aqui na nossa frente e tem outros irmãos abençoados aí também. Procure ajuda, mas não se feche dentro de um casulo, dentro de uma ostra e fique lamentando a sua dor, mas busque a Deus, derrame o seu coração diante dele. Ele sabe que nós somos pó. Eu acho muito maravilhosa essa expressão do salmista, quando ele diz: Senhor, lembra-te de que nós somos pó. E eu não preciso lembrar isso para Deus. Portanto, ainda que eu chegue diante do Senhor e no meu lamento eu use alguma palavra que politicamente seria inapropriada, Deus sabe quem eu sou e sabe quem você é. E sabe que a dor que vem no nosso coração talvez não permitiu elaborar uma palavra muito bem pensada.
Lembra-se de Ana, quando a esposa de Eucana, quando foi ao templo pedindo a ele que lhe desse um filho? Ela estava ali gemendo, e o que ela estava dizendo a Deus, só Deus sabe. O sacerdote ali nem conseguiu entender, achou até que ela estava embriagada, mas ela estava clamando tanto diante do Senhor, e o Senhor a ouviu. Irmãos, busque aos pés do Senhor, clame a Ele. Está doendo, clame ao Senhor. Não está entendendo, fale com Ele. Nós estudamos o livro de Abacuque, lembra? E Abacuque, no início, leia o livro de Abacuque, capítulo 1. E ele chega e diz assim: Senhor, eu estou vendo violência, o Senhor não está vendo essa violência? A injustiça que está acontecendo, os juízes que estão tramando contra o povo, o Senhor não está vendo isso? Não vai fazer nada? A oração de Abacuque foi assim, franca, direta. Ah, meus irmãos, nós devemos que entregar a nossa vida, derramá-la no altar do Senhor. Pare de ouvir a sua alma e pregue para ela. Pastor, que história é essa? Você vai dormir daqui a pouco, e quando a gente acorda, segunda-feira, o que acontece? Um monte de pensamentos vem à nossa cabeça. Aí a nossa alma começa a pregar para a gente: olha, mas você tem que fazer isso essa semana, você tem que fazer isso hoje, você tem aquela reunião, você tem aquele patrão chato para enfrentar, você tem aquela situação difícil para resolver, você tem que atender aquele funcionário, atender aquele cliente. Olha, o seu dia hoje não está para brincadeira, você está numa pior. E a gente abre os olhos no domingo, na segunda-feira, ou seja, qualquer dia da semana, e uma lista, a nossa alma enche a nossa cabeça de um discurso gigantesco. E aqui, o salmista, ele pregou para a alma dele. Ele vira para a alma dele e fala assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está falando com ele mesmo, ele não estava falando com outro. Então eu te aconselho, avisa a sua família que você vai fazer isso, para ninguém achar que você está maluco, e fala: foi o pastor que mandou. Tranca a porta do banheiro na frente do espelho e prega para a sua alma. Fala com ela para tomar jeito, para ela se aquietar, para ela parar de encher a sua cabeça. E aí, vamos dizer, esse meu filho, essa minha esposa, depois para essa igreja, não está muito bem. Acho que esse pastor não está fazendo bem para minha esposa, depois que ela foi para essa igreja. Mas pregue para a sua alma, fale com ela as verdades da palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Eu coloquei aqui um texto. Lembra do texto de Romanos 8, 31 a 35? E lá nesse texto, ele começa dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou para que morresse por nós, acaso não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Porque quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E esse texto de Romanos 8, ele é maravilhoso. Agora eu queria passar esse texto de Romanos 8, parafraseando uma pregação para a sua alma. Você vai pegar esse texto, vai tirar uma foto aí dessa tela que eu vou colocar agora, e amanhã, na frente do espelho, você vai ler esse sermão para a sua alma, tá bom? Anota aí. Aí você vai chegar para a sua alma e vai dizer: ouve, ó minha alma, se Deus é por você, quem será contra você? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por você, alma, acaso não dará a você também todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar você, alma escolhida de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus a declara justa, te justifica diante dele. Quem a condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por você. O que a separará do amor de Deus, de Cristo? Serão aflições ou calamidades, ou perseguições, ou fome, ou miséria, ou Covid-19, ou coronavírus, ou perigo, ou ameaças de morte? Ouça, minha alma, responde para mim. Viu só o sermão? Anota aí, prega esse sermão para a sua alma. Quer pregar um outro sermão? Lembra do Salmo 23, que a gente conhece tão bem?
Diga para a sua alma assim: alma, o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Ô alma, o Senhor te faz deitar em pastos verdejantes, Ele te guia a águas tranquilas. O Senhor refrigera a você, alma, refrigera a sua alma, refrigera você. Ele te dá alegrias, é Ele que prepara uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça com óleo até o seu cálice se transbordar. Quer mais o que, alma? Ele te leva a viver eternamente na presença do Senhor por longos dias, alma. Irmãos, por mais estranho que pareça isso, a gente precisa fazer isso de vez em quando. Sabe por quê? A nossa mente é um campo de batalha. E o inimigo tentará produzir na minha e na sua mente medos terríveis. E de nos achar que nós somos esquecidos de Deus. Ou que somos frágeis demais. Se tem algo horrível que nos faz muito mal, sabe o que é? É a autocomiseração. É a autopiedade. Ah, mas coitados de mim. Ah, mas eu sou tão fraco. Ah, ninguém cuida de mim. Isso não te ajuda em nada, isso não faz bem para você. Mas assim como nós aprendemos hoje neste salmo, o salmista diz: por que estás de nós? Como você está matando a sua sede de Deus? A sua sede de Deus está sendo satisfeita pelo quê e de que maneira? É triste, meus irmãos, que nós vemos hoje o mundo inteiro com uma sede profunda de Deus. E alguns, de forma incauta, de forma sem sabedoria nenhuma, de forma até ignorante, acham que podem satisfazer essa sede de Deus numa festa de carnaval, numa rave, num baile funk, ou num show de um cantor famoso, numa balada. Acham que podem satisfazer ou saciar essa sede de Deus com drogas, com sexo ilícito e irrefreável, de achar que podem satisfazer essa sede de Deus usando qualquer outro recurso que o mundo sempre quer oferecer. E o povo de Israel também ficou frustrado e frustrou o coração de Deus no momento da história. Veja o texto de Jeremias 2,13, em que Deus, através do profeta, está dizendo assim: pois meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, cisternas rachadas, que não podem reter água. Meus irmãos, qualquer tipo de balada são cisternas rotas. Qualquer tipo de festa, cisternas rotas. Dinheiro, riqueza, poder e fama, cisternas rachadas. Pode dar uma alegria momentânea, mas depois aquilo vai se esvaziando, não tem como aquela alegria ser constante. E pela rachadura dessas cisternas, tudo vai embora. E aquele momento de euforia, de alegria que parecia ser eterno, dura apenas alguns segundos talvez, e alguns momentos depois trazem consequências eternas. O que o digam aqueles que já lutam contra a dependência química. Um baseado, uma picada, uma carreira de cocaína, e a pessoa parece que está nas nuvens. Nunca provei, nem nunca vou provar, em nome de Jesus, um lixo desse. Mas aqueles que já passaram por isso, talvez tenha ali um momento que parece que é aquela coisa mais maravilhosa. Passado o efeito, alguns minutos depois, a pessoa está profundamente arrasada. Mas quer satisfazer a sua sede que está aí latente no seu coração, corra para a fonte de água viva. E lá você encontrará vida em abundância. E lá você achará mananciais que vão satisfazer a sua alma.